Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículos 12 para frente, por favor. Atos, capítulo 1, versículos 12 até o 14, nessa noite. 3 versículos, dando sequência à exposição no livro de Atos. Começamos no domingo passado. No domingo passado, eu falava sobre o cristianismo inicial, as características do cristianismo lá naqueles tempos tão antigos, quando o cristianismo se iniciou em Jerusalém. E falei sobre duas coisas, dos versículos 1 a 5 de Atos. Falei sobre a confirmação do cristianismo. A confirmação do cristianismo, a confirmação do cristianismo como um movimento de Cristo, foi atestado pelo próprio Cristo, foi atestado por suas aparições, foi atestado, e a história reconhece isso. E além dessa confirmação dos versículos 1 a 5, confirmações do próprio Cristo para a sua igreja, dos versículos 6 em diante, até o versículo 11 pelo menos, nós temos um comissionamento. Então a igreja nasce com a confirmação de Jesus, confirmação de sua existência e confirmação de sua ressurreição. E logo depois, na autoridade dele mesmo, de Jesus, fazendo uso da autoridade de Jesus, aquela autoridade que ele mesmo disse aos seus discípulos antes de ir para a cruz: toda autoridade, o que eu tenho de autoridade, vem do Pai. Toda e possível autoridade vem de eu e o Pai sermos um. Então toda aquela autoridade nele, no comissionamento, logo depois, na instrução, a grande comissão, ao trabalho que a igreja teria de fazer, e novamente aqui em Atos, uma demonstração clara da sua autoridade, uma autoridade que comissiona. Então, a comissão, o pedido para que os seus discípulos fossem suas fiéis testemunhas. É assim que a igreja nasce. A igreja nasce com uma marca muito forte. A igreja nasce com algo para fazer. A igreja nasce não tendo mais como retroceder. A igreja nasce exatamente para progredir. A igreja nasce. Só que o nascimento da igreja pode ser visto de formas diferentes. Para muitos, ela não nasceria. Para muitos, a morte de Jesus era o fim. Bom, eu quero falar sobre isso nessa noite. O que parecia ser o fim era, na verdade, um começo. O que parecia ser o fim daqueles homens que andaram com Jesus, que o viram pendurado no madeiro, o que parecia ser o fim e uma possível dispersão, o que parecia ser definitivamente tudo aquilo que tanto os judeus quanto o Império Romano queria, o que parecia ser um resultado magnífico, acabou-se o movimento. Quem mais vai se levantar? Há outro Jesus? Há outro líder? O que parecia ser mais uma vitória fácil, porque já havia sido assim na revolta dos Macabeus, há alguns anos atrás, 100 e poucos anos atrás, neste momento parecia novamente ser o fim daquele povo, o fim daquele grupo. Como ele se levantaria? Como um grupo sem um líder aparentemente
liderando-o com a sua inspiração, com a sua coragem, sua determinação, seu esforço, suas palavras de estímulo, de correção, eles se levantariam? Quem apostaria? Bolsa de apostas no império. Quem apostaria? Quem diria, olha, não sei, o líder deles não está aqui, nós não estamos vendo, mas não sei. É possível que eles continuem. Quem? Quem? Contudo, estas próximas palavras, dos versículos 12 a 14, vão contrariar uma expectativa, vão contrariar praticamente uma certeza, vão contrariar aquilo que aparentemente já era um problema resolvido. Mal sabia o mundo, mal sabia o império, mal sabiam os judeus acerca do que era aquilo, acerca do que aquele grupo sabia, do que aquele grupo viveu e do que aquele grupo ainda viveria. Mal sabiam. Certamente, o império descansava. Certamente, os judeus imaginavam que nem precisava mais de muito esforço, porque aquele movimento, liderado pelo tal Jesus, naquele instante não representava mais nenhuma preocupação. Falavam que ele havia ressurgido, falaram em algum momento que algumas pessoas viram. Certamente, as forças dominantes do seu tempo diriam, tudo isso em breve se apaga, tudo isso logo se esquece, tudo isso é folclore deste povo, tudo isso é uma ilusão, e ilusões são como fumaça. É o fim, descansem. Talvez se falasse dentro dos corredores dos palácios e dentro dos templos religiosos, onde certamente os fariseus e os saduceus diziam, voltemos às nossas práticas, voltemos à nossa forma como era antes, esse vento passou. O máximo foi um vento que balançou as folhas, mas esse movimento nasceu morto. Não há nada mais nele, não nos preocupemos com ele. E é por isso que eu estou propondo a ideia de que a igreja parecia, a aparência naquele momento era de um cristianismo ou era de um movimento que acabava ali. Mas eu vou defender a ideia que era o grande começo, o começo de algo que não poderia mais parar. Não visível aos olhos da cultura do seu tempo, não visível, não, absolutamente. Invisível, inclusive, do clero daquele tempo, invisível. Mas eu preciso defender um início, um projeto. Eu preciso voltar atrás. Quando estudamos a igreja, no seu primórdio, dizer que aquilo que parecia um fim era, sim, um começo. Como é que isso se deu? Veja o que diz os versículos 12, 13 e 14. Então, voltaram para Jerusalém. Então, por quê? Voltaram porque os versículos 9, 10 e 11 vão mostrar a elevação de Jesus, a ascensão de Jesus, o acesso dele, a volta dele ao trono da glória de Deus. Jesus retorna. Os versículos 9, 10 e 11 mostram que Jesus foi encoberto, os olhos estavam fitos no céu e de repente 2 varões vestidos de branco vêm ao lado dos discípulos para dizer a eles que ele voltava ao céu para voltar de novo um dia para algo que ele havia prometido.
esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do modo que o viste subir. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Bom, ele sobe, e a palavra diz que eles voltam para Jerusalém. Olha, é curioso eles voltarem para Jerusalém. Mas eles retornam para Jerusalém, e a palavra Jerusalém, o termo Jerusalém, a ideia de Jerusalém, a palavra Jerusalém parece ser: habita em você a paz, diz Strong. Paz. Jerusalém, a capital das instituições religiosas. Jerusalém, aquela que permitiu o estabelecimento do sistema mosaico. Jerusalém, cidade entre as colinas. Jerusalém, cidade de Deus. Jerusalém, cidade que Davi deu o nome. Jerusalém, o centro do mundo da época. A impressão é que os discípulos voltam a essa Jerusalém e vão para um local em Jerusalém. Logo depois o texto vai falar que é o cenáculo, porque eles retornam do Monte Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, aproximadamente 1.100 metros. Quando entraram em Jerusalém, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, estes 3 versículos parecem nos mostrar algumas coisas. Note que ao voltar para Jerusalém, o voltar para Jerusalém não é uma atitude espontânea deles. O voltar para Jerusalém é a obediência a uma instrução de Jesus. Eles devem voltar para Jerusalém. E eles devem aguardar em Jerusalém. E eles devem aguardar o que Jesus tem para dizer, o que Deus ainda falaria, as instruções futuras necessárias para essa igreja. Então eles retornam para Jerusalém e eles sobem ao cenáculo, diz o versículo 13. O cenáculo em uma casa onde possivelmente em outros momentos eles já haviam se encontrado, um local para cear, para meditar, para orar. E eles voltam todos. Diz o texto que estão todos aqui. Todos os discípulos, menos o filho da perdição, todos os outros. Então eu quero considerar uma coisa nesses 2 versículos. Primeiramente, que a igreja nasce. A primeira ação desse movimento chamado cristianismo, eu sempre faço a observação, a igreja como igreja existe por todos os tempos. A igreja existe desde o Antigo Testamento, mas a igreja cristã como comunidade de Cristo, como povo de Cristo, como povo que seguirá de acordo com as ordens de Cristo, ela se dá aqui, é aqui que começam os movimentos em conjunto. A primeira coisa que a igreja faz é obedecer à ordem. Porque quem é a igreja? Daqui a pouquinho, nos versículos 15 para frente, o texto vai dizer que o número já é maior, que o número é de 120 ou 130 mais pessoas, que é quando Pedro vai proferir algumas coisas, dentre elas para tratar da reposição, do complemento, que é quando Matias é escolhido o apóstolo no lugar de Judas. Aqui, neste momento, igreja, cristianismo, gente que viveu a experiência da convivência com aquele nome sobre todo nome, gente que viveu a experiência com minha torre forte, gente que viveu a experiência
como o nosso sustentador, o nosso protetor, estes que eu estou lhes mostrando. Isso aqui era a igreja aqui. E talvez por ser um número tão pequeno, isso fosse o argumento para a cultura da época. Número tão pequeno não prospera. Como eles se levantarão para testemunhar alguma coisa? Nós os matamos. Se esse movimento se levantar, qual a dificuldade que nós temos em impedir o seu progresso? Aparentemente, muito fácil para os poderes dominantes da sua época deter qualquer novo movimento que viesse a trazer infortúnios, incomodações. No entanto, como é que diz a palavra? Eles voltam para Jerusalém, obedecendo a uma ordem de Jesus, todos juntos. Não há nenhum que diz, eu não há nenhum. São todos juntos e parece, o texto vai nos mostrar o versículo 14, então, o que é que eles estavam prestes a fazer? Como é que a igreja nasce então? Qual é o DNA inicial da igreja? O que é a essência da igreja? A primeira ação dessa igreja foi, o que ele disse para a gente fazer? Ele disse voltar para Jerusalém? Disse. O que nós vamos fazer em Jerusalém? Aguardar a vinda do Espírito de Deus. E quando isso se dará? Uma vez que já se passaram 40 dias. Onde isso se dará? Onde nós estaremos nessa hora? A primeira ação da igreja foi ouvir a voz, a instrução de Jesus. Meus irmãos, eu paro rapidamente para considerar alguma coisa acerca do que é a igreja ouvindo a voz de Jesus. Irmãos, é certo que, humanamente falando, não havia condições dessa igreja progredir. Humanamente falando, como aqueles homens iletrados, como aqueles homens facilmente identificados, como aqueles homens que uma mulher fazendo fogo, uma servente, identifica Pedro como um dos que estavam com Jesus. Humanamente falando, como essas pessoas sem ferramentas adequadas, como essas pessoas sem inteligência reconhecida, como essas pessoas sem a instrução eclesiástica dos seus tempos, humanamente falando, como essas pessoas progrediriam? Humanamente falando, era só uma questão de tempo para a igreja realmente encontrar-se com o seu fim. Humanamente falando, era só uma questão de encontrar quem era o líder. Aliás, eles fizeram isso. Tudo que foi possível fazer para impedir o progresso foi feito. Nesta semana, eu lia aqui no gabinete, Flávio Joséfo contando como foi a história, como Tiago, o irmão de Jesus, foi morto. E então Flávio Joséfo diz, e um homem se aproveitou de um aparente poder que tinha no Império Romano, chamava-se Nano. E Nano veio à mente dele, olha, tem um homem aí que incomoda muito, quem é? É Tiago. Tiago? Quem é Tiago? Tiago, irmão daquele que se chamava Jesus. Ah, é isso? Traga Tiago aqui. E Nano simplesmente manda com que Tiago venha e eles o apedrejam como um nada. É assim que Flávio Joséfo fala da morte de Tiago, o irmão de Jesus. A gente o mata. Era assim. Olhar para esses 11 homens aqui era olhar para nada. Era olhar para a falta de força, era olhar para a derrota, era olhar para um grupo de pessoas
que não tinha mais onde se amparar, que não tinha mais onde se sustentar, que não tinha mais a quem recorrer. O trânsito já havia sido julgado. Em outras palavras, tudo estava decidido. Mas a igreja nasce obedecendo. Era para voltar para Jerusalém e era para ficar junto. É assim que nós temos os 2 primeiros versículos. Nós temos um grupo de pessoas indo contra toda e qualquer expectativa só por conta da ordem de Jesus. Nós temos um grupo que, humanamente falando, era derrotado, humanamente falando, não devia nem estar em Jerusalém, humanamente falando, tinha que fugir, humanamente falando, tinha que cuidar da sua própria segurança, humanamente falando, suas famílias estavam em risco, humanamente falando, era uma derrota vergonhosa, humanamente falando, tudo demonstrava que não havia mais razão. E eles só voltam porque Jesus disse: permaneçam. Eu quero falar em alguns minutos com a igreja sobre o quanto nós estamos dispostos a ir contra expectativas só porque Jesus disse: faz assim. Eu quero considerar rapidamente sobre os riscos que nós corremos em nos levantarmos num tempo como estes para dizer: sou comandado pela palavra de Jesus. Sou dirigido pelo Espírito de Deus. Não, mas não faça isso. Jesus morreu há 2000 anos. O Espírito de Deus, todos nós temos o Espírito. Haja vista o Espírito do Natal, haja vista os ânimos diferentes, cada um tem o seu Espírito. Tem até uma religião chamada Espiritismo. Ora, todos têm o seu Espírito. Não. Eu vivo e eu conduzo a minha casa, ou eu tenho as minhas responsabilidades dentro da minha casa, a despeito das adversidades da vida, a despeito dos desencontros, dos desajustes, a despeito das relações frágeis, a despeito de tempos difíceis mesmo, mas eu vivo porque eu sou dirigido pela palavra de Jesus, porque eu sou controlado pelo Espírito de Deus, e a mim cabe, como um homem, ou como uma mulher, ou como um filho, fazer o que ele disse. Mudando o que pode ser mudado, os discípulos voltaram para a cova dos leões, voltaram para onde estavam as armas, voltaram para onde estavam as pessoas que mandavam os cristãos para o tribunal. Elas voltaram para o lugar aonde há bem pouco tempo ouvia-se o eco: crucifica, crucifica. Eles voltaram para talvez na mente deles mesmos, serem os próximos a ouvirem essa voz: crucifiquem-nos. Nós achávamos que eles tinham morrido, nós achávamos que eles fugiriam, nós achávamos que eles não resistiriam, nós achávamos que espantando o seu líder, matando-o e humilhando-o como o fizemos, eles entenderiam a mensagem. Mas que gente difícil de entender! Matemo-nos a cada um com a crueldade que cada um merece, que sejam mortos. Você não acha que isso passaria pela mente de qualquer um destes discípulos? Pois é assim que a igreja nasce, querido irmão e querida irmã, em meio aos perigos. É assim que a igreja nasce. A igreja nasce diante de uma ameaça constante. A igreja nasce com 11 homens. E a igreja nasce com homens diante de uma cidade hostil.
A igreja nasce diante de homens sem armas, diante de todos os estratagemas, de todas as formas de lei, de toda a condição de repressão. A igreja nasce. A igreja, o cristianismo, nasce com homens que obedecem a Jesus. Parece tão simples, não é? É isso, pastor? É só obedecer a Jesus? Parece tão simples, não é? Só que a simplicidade da obediência a Jesus era a exposição de suas vidas ao escárnio. A minha pergunta é, igreja, o escárnio nos assusta? Igreja, a nossa marca, as marcas que carregamos, precisam ser escondidas? A minha pergunta é, igreja, o nosso nome, filhos de Deus, porque nós, diz a palavra que herdamos um nome, nós cantamos aqui que o nome de Jesus é um nome sobre todo um nome, nós temos um sobrenome sobre nós somos de Deus, da sua família, nós o chamamos de nosso Pai. A nossa paternidade precisa ser escondida? Igreja, a nossa comunhão, a nossa vida, o andarmos juntos, o prestar conta uns aos outros, o caminhar de mãos dadas, o socorrer aquele que está em necessidade, olhar para o outro com compaixão, atender ao outro na sua necessidade, alentar o coração de quem perdeu o ânimo de seguir, assustado, porque olhe para esses homens e imagine por um instante, no mínimo, o risco do assustamento deste momento. Isso não faz mais sentido para nós? Sabe por que eu falo isso, irmão? Minha irmã? Porque parece estar fazendo falta um cristianismo assim. Um cristianismo que só porque o Senhor Jesus disse, vamos, façam isso, eu estou convosco todos os dias, até o confim dos séculos, eu estarei com vocês. Apenas sigam corajosamente, façam a diferença por onde vocês andarem. Parece estar fazendo falta. Há mais pessoas silenciadas, não sei porquê. Há mais pessoas amedrontadas, não sei porquê. Há mais pessoas temerosas, assustadas, não sei porquê. Há mais pessoas querendo que outros façam a obra por eles, terceirizando suas vocações, não sei porquê. Se a igreja, nos primórdios, é mostrado que a obediência a Jesus é a sua força, que o fazer o que Jesus disse é a sua segurança, e o fazer o que Jesus disse é a caracterização, o significado, é a aferição do seu valor. Quando a igreja, como igreja, e quando eu falo igreja, somos nós, de maneira denominacional, de maneira pessoal, quando nós paramos de viver a obediência a Cristo, porque Ele tinha dito, voltem para Jerusalém, quando nós deixamos de lado, ou quando nem sabemos o que é que Jesus está dizendo, o que é que Ele mandou que se fizesse, qual é a comissão que Ele nos deu, nós lentamente descaracterizamos, lentamente permitimos que a silhueta da igreja, que a marca da igreja, que a expressão clara da igreja como igreja de verdade, se apague. E eu gostaria de relembrar isso, meus irmãos. A igreja nasce de uma obediência e a igreja nasce diante dos perigos. O primeiro grande perigo que essa igreja enfrentou, humanamente falando, foi exatamente o risco da perda da vida de cada um desses homens. Aí vem o versículo 14. E o versículo 14
traz, ou é como uma semente para muitas outras coisas que viriam a acontecer na igreja. Versículo 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E aqui, meus irmãos, eu quero reforçar uma coisa. Se a igreja nasce como um resultado, se esse grupo se inicia, se o cristianismo tem o seu start como um resultado de uma obediência à instrução de Jesus, imediatamente nós percebemos neles uma ação, uma disposição para duas coisas fundamentais. Eu valorizo muito o comecinho do versículo 14, porque todos eles estavam lá. Não havia uma dissidência interna, não havia 7 querendo ficar e 4 querendo ir. Não havia uma ideia de, temos que discutir, será que é isso mesmo? Não, eles tinham passado por isso. Eram todos. E eram todos numa perspectiva que é marca da igreja, que se torna patrimônio da igreja. A perseverança. Diz a palavra que eles perseveravam. Isso é uma ideia de ser dedicado, fiel, constante, atento, continuando um projeto, continuar todo o tempo num lugar, não cansar, não desfalecer, mostrar-se corajoso, estar em constante prontidão para alguém, para fazer o que preciso fosse. A ideia da perseverança, ela traz algum sentido. Por que é que alguém perseveraria, continuaria naquele lugar, se não tivesse uma certeza que o que havia sido prometido seria cumprido? Qual era a promessa? Fiquem em Jerusalém. Em breve vocês receberão poder. E vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. E nós temos, ainda dentro desse conceito de perseverar, uma outra palavra que chama a atenção, é a palavra unânimes. A palavra unânimes, logo depois de perseveravam, é uma palavra que parece remontar à música. É uma ideia de sonoridade. A ideia de unânime é uma palavra que parece ser, como na canção, quando nós cantamos uma canção, nós cantamos todos na nota. Então nós cantamos, se a canção é lá, nota musical, nós cantamos todos em lá. Quando muda para ré, nós cantamos todos em ré. Mas é muito interessante, você não percebe sair de lá para ré. E você também não percebe de ré voltar para lá e depois subir para sol. Ou baixar para sol. Baixar ou subir? Baixar. Você não percebe que participou de uma orquestra, você não percebe. Você canta, a sonoridade é agradável, mas você não percebe lá, ré, sol, você não percebe. Mas canta belamente. Pois a ideia de perseveravam unânimes é mais ou menos isso. É uma orquestra funcionando. É um conjunto funcionando. É um poder tomando corpo. A ideia de unânime, um só corpo, um só batismo, um só Cristo, uma só fé. É uma ideia de único, de conjunto, de obra, que de tão bem feita que é, no final, realmente é uma obra que as pessoas admiram. Pois
ideia então. Os discípulos estão perseverando unânimes. Irmãos, tem tanta coisa nisso que poderia ser aplicada à nossa vida. Na perseverança unânime pode estar verdadeiramente o resultado de uma obra bonita. A perseverança, o ir até o fim com a dedicação, a soma dos esforços, a soma das intenções, a soma das capacidades, a soma gera o resultado lá no final. Irmãos, o que isso poderia ser aplicado a uma igreja 2000 anos depois de quando ela nasceu? Com eles perseverando em uníssono, perseverando juntos, no mesmo tom, perseverando no mesmo ideal, mãos dadas, um olhando para o outro e dizendo: vamos juntos. Imagina o resultado disso. Agora veja o aspecto seguinte: eles estavam juntos, era unânime, e o que eles mais faziam? Eles perseveravam unânimes em oração. Oração, pastor? Mas oração não pode perseverar unânime cantando 259 músicas? Não. É em oração. Não pode perseverar unânime junto, cada um falando das suas experiências, falando o que valeu, o que foi bom, o que não foi. Não podemos fazer isso por esses 10 dias. Conte, Pedro, como foi a sua experiência com Jesus? Não. Não podemos ficar juntos com alguma coisa mais viva, mais animada, mais que nos traga alguma coisa de satisfação, de prazer? Não. A igreja nasceu obediente à palavra de Jesus, com os discípulos voltando para Jerusalém, com suas vidas em risco. No cenáculo, unânimes em oração. Meus irmãos, e não eram só eles, porque diz o texto, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, nós temos algumas coisas a extrair de um versículo como esse. Considerar que apesar de toda a oposição, eles permaneciam noite e dia naquele lugar. Considerar que eles não discordavam, que a igreja nasceu convicta, que a igreja nasceu concorde. E considerar que a igreja nasceu com estes discípulos, com suas vidas em risco, mais as mulheres, e considerar que eles se ocuparam de um expediente, a oração, isso deve nos levar a pensar, se 2000 anos depois, nossa igreja obedece a Cristo, e ora como a igreja orou. O que era essa oração? Qual é a expectativa da oração? O que se fazia? Como eles oravam? Talvez alguém poderia perguntar. O que era o teor dessa oração? Meus irmãos, eles tinham na pessoa do Senhor Jesus Cristo todos os exemplos de como orar. O Senhor Jesus Cristo orou e não só orou, como ensinou a orar. E eu poderia extrair um paradigma aqui, muito significativo. O paradigma da oração dominical. Paradigma que Jesus disse, quando eles se perguntaram, Senhor, parafraseando, nós vemos o Senhor sempre falar com Deus, nós vemos o Senhor sempre falar com o Pai, nós vemos o Senhor sempre ou fechar seus olhos, levantar suas mãos, ir para um monte, ir para lugares isolados. Nós vemos o Senhor fazer isso, mas nós mesmos não sabemos como se faz isso.
ensina-nos a orar. E então Jesus disse: quando orardes, façam assim. E ensinou o Pai Nosso. Meus irmãos, e o Pai Nosso, se tivéssemos tempo, e um dia talvez tenhamos, para estudar o Pai Nosso como um todo, é de uma beleza, é de uma singularidade, é de uma harmonia, é um conjunto de conceitos que se fala com o Senhor, que certamente nos dias atuais, ou é tido como reza em alguma denominação, ou sei lá quantas denominações, ou é tido como parte apenas da leitura da palavra de Deus em outros lugares, mas quase sempre desconhecido dos conceitos teológicos mais fundamentais desta oração. Bom, o Senhor Jesus havia orado e ensinado a orar. O Senhor Jesus havia ensinado este grupo a orar no reconhecimento de que Deus era Pai. O Senhor havia ensinado esse grupo a orar no entendimento que Deus era Rei, o Rei do reino. O Senhor Jesus tinha ensinado esses discípulos a orar, a reconhecer que toda provisão, que todo cuidado, que toda proteção, se viessem, viriam dele. O Senhor Jesus havia ensinado estes homens a orar, que nos momentos mais difíceis da vida deles, nos momentos em que eles visivelmente se encontravam com o mal personificado, eles poderiam recorrer a este Pai. Então, meus irmãos, eles não oravam espontaneamente, eles oravam porque eles entendiam o que era a oração. Quando o texto diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, não é uma atitude de alguém que diz: não temos nada para fazer, vamos orar. Irmãos, tem um conceito fundamental por trás disso. É que a igreja só permanece, é que a igreja só fica de pé, é que a igreja só tem suas sustentações levantadas, é que a igreja só realmente entra no refúgio, vive a experiência de ser uma comunidade protegida, guardada pelo seu Senhor, quando ela entende que a primeira coisa que ela precisa fazer é orar. Mas orar, pastor, e a gente vai perder o nosso tempo, e a gente vai desperdiçar o nosso tempo, nós temos tantas coisas para fazer, nossa vida é tão agitada, nossas ações são constantes, minha agenda é pesadíssima, onde é que eu encaixo a oração na minha agenda? E eu diria, em lugar nenhum. Quem tem uma agenda cheia, provavelmente a oração nunca entrará na sua agenda. As pessoas que querem trazer Deus para a sua agenda, provavelmente nunca trarão. As pessoas que querem colocar a oração ou a leitura da palavra de Deus dentro de alguns dos seus programas cronológicos, efetivamente nunca farão. Haja vista a enorme dificuldade. Faz uma pesquisa. Meu irmão presbiteriano, batista, congregacional, qual é a hora da sua oração? Faz a pesquisa. Meu irmão, qual é a hora da sua devocional com a leitura da palavra? Faz a pesquisa. Meu irmão, qual é o tempo na sua agenda que você dá, confere, entrega, abre mão, deixa de ser senhor daquela hora para, neste momento, orar. Neste momento, ler a palavra. Faz a pesquisa. E eu diria que talvez mais de 90% vão dizer com vergonha: eu não tenho essa hora, eu não tenho esse momento de oração, eu não tenho esse momento de leitura da palavra. Eu faço assim, pastor, eu oro dirigindo o carro, eu leio a palavra com um versículo, Irmão, não era isso que esses homens estavam fazendo. Quem deixa para colocar Deus e as suas palavras na sua agenda particular, via de regra, me permita o ceticismo, nunca vai colocar.
Ele achará que precisa. Ele pensará, eu tenho que ter mais tempo de oração, eu tenho que ter tempo de leitura da palavra, mas efetivamente nunca fará. Nunca fará. Eu arriscaria uma metodologia diferente. Ao invés de trazermos Deus para a nossa agenda, que tal nos colocarmos na agenda de Deus? Porque a igreja não traz Deus para a sua agenda. A igreja é um instrumento da agenda de Deus. É assim que a igreja encontra o seu poder. É quando ela diz, nós temos que conversar com Ele. Quanto tempo nós ficaremos aqui? É uma semana? É 10 dias? Então será noite e dia. E nós oraremos, e nós oraremos, e nós oraremos, e nós falaremos com Deus. E se eu fosse falar da palavra oração, eu teria que dizer que não é a verbalização de conceitos. A oração começa muito antes, uma vez que Deus sabe exatamente o que virá à nossa boca. O conceito de oração é quando o coração se dobra, é quando o coração se quebranta, é quando o coração se curva, é quando o coração se diminui, é quando o coração se reconhece, é quando o coração se compreende como quem olha no espelho e diz, este sou eu. E este eu que o espelho me mostra é um ser dependente, e este aqui precisa de Deus, e eu vou fazer isso agora porque eu preciso dele. É aqui que começa a oração. Quem não olha para o espelho da vida e se reconhece um ser errante, frágil, na maioria das vezes fracassado nos seus propósitos, na maioria das vezes inútil em relação à utilidade que ele teria, na maioria das vezes um desertor, mesmo com a farda e com as divisas, mostrando que ele é um soldado. Quem não olha nesse espelho e diz, eu não presto, eu não tenho servido, eu não sou o que deveria ser, nunca vai orar, nunca vai dedicar tempo, nunca vai colocar na sua agenda que deveria, que precisaria, que é necessário investir tempo em oração. Simplesmente assim. É que olhar no espelho dói. É que se reconhecer sem a maquiagem, sem os adornos, sem as luzes, dói. Porque é se olhar na realidade ou se deparar com a realidade. Sabe por que essa igreja orava, meus irmãos? Sabe por que esses homens oravam? Esses poucos homens nesse cenáculo permaneciam uníssonos, unânimes, todos juntos numa oração? Por conta da dependência, do entendimento da dependência. E então você percebe a oração, que é fruto de um coração dobrado, fruto de como um homem se curva, se ajoelha e coloca sua cabeça no chão. Os anos se passaram, tantos anos se passaram, 2000 anos se passaram. A igreja continua com o nome igreja. Jesus disse que a fortaleceria, que estaria com ela. Jesus disse que a sustentaria, que a protegeria. Jesus disse que as portas do inferno não teriam força. Ela teria mais força que as portas do inferno. Jesus disse que ela não precisaria temer solidão, que ela não precisaria temer forças opostas. Jesus disse que ela não precisaria temer as culturas, ela não precisaria temer as artimanhas. Jesus disse que ela não precisaria temer a derrota. Jesus disse que o que estava preparado para ela aconteceria. Ele colocaria o seu nome, ele colocaria o Espírito Santo de Deus como selo. Ele disse, olhem para o alvo, sigam. Ele disse, não há nada o que temer, nada o que temer.
Mas quando olhamos para a igreja como ela nasceu e fazemos uma transposição para a igreja dos dias atuais, nós temos de nos perguntar: a gente obedece a Cristo e o nosso coração se dobra em dependência, com perseverança e unanimidade? A igreja permanece a mesma, meus irmãos? 2000 anos se passaram, os perigos continuaram a aumentar, os poderes mundiais contra a igreja sempre cada vez mais desenvolvidos. As estratégias para impedir o avanço da igreja sempre desenvolvidos. 2000 anos depois, hoje nós estamos aqui. Deus escolheu aqueles servos e continua escolhendo seus servos. A partir deste texto, para duas coisas. A partir deste texto, para duas coisas. A primeira, ouvir a sua voz. Deus continua a falar pelas Escrituras para pessoas ouvirem a sua voz. Deus continua a instruir o homem na sociedade, o homem na igreja, o homem na casa. Deus continua a instruir o homem como um ser que resplandece a sua glória. Deus continua a falar. Ao homem dos tempos atuais, cabe ouvir. Porque o fato de ouvir a voz de Deus coloca-nos no cenáculo ou fora do cenáculo. Neste caso, os que ouviram ao Senhor voltaram. Quem eram? Todos. Quem era? A igreja, simbolizando a unidade. Quando eles vão para este local, como resposta a uma ordem, a primeira coisa que eles fazem é a expressão da dependência do Senhor. Eu poderia dizer aos irmãos que a igreja entendeu desde cedo que ela só avança se Deus a fizer avançar. Que ela só resiste se Deus a fizer resistir. Que ela só cumpre as ordens dadas se estiver diante de Deus. Então não existe igreja longe de Deus. A igreja, os chamados para fora, eles sempre estarão diante de Deus. E eu não sei se há muitos outros caminhos para se estar diante de Deus que não seja pelo caminho da oração. Meu irmão, eu quero finalizar essa meditação colocando-nos, a todos nós, numa situação que talvez incomodará a nossa alma. A todos nós. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é: meus irmãos, se nós não estamos até aqui, se não nos consideramos pessoas obedientes às palavras de Jesus, e em algum momento talvez, sinceramente, mas sendo muito transparente, talvez nem saibamos exatamente quais são as palavras, quais são as instruções de Jesus para nós. Eu gostaria de desafiá-los, de incentivá-los, de ajudá-los em instrução professoral ou serviçal. Irmãos, vamos voltar às Escrituras? Vamos voltar às Escrituras. Vamos voltar àquelas práticas necessárias. Vamos voltar à busca por um entendimento. Porque se o Senhor Jesus disse que só teria um jeito de vivermos, era nos alimentando dele. A forma como ele trabalha na ceia do Senhor é particularmente interessante. Eu parto esse pão e digo a vocês: tomai e comei todos vós. Toma do cálice e diz: eu faço a mesma coisa, isto é o meu sangue. Tomem e bebam dele. Se o Senhor Jesus dá a demonstração mais clara que ele é
exatamente o alimento que nós precisamos, onde nós vamos encontrar esse alimento? Se precisamos entender quais são as ordens de Jesus para nós, onde nós vamos entender? Se entendemos que sim, nós temos que ser dirigidos pelas palavras de Jesus, irmãos, onde nós vamos saber disso? Se não nas Escrituras. Então eu preciso reforçar com você. Se você parou de ler as Escrituras, dá para voltar? Dá para voltar agora? Dá para começar amanhã? Dá para amanhã fazer um propósito, eu vou ler João, eu vou ler o Evangelho de João. Dá para fazer um propósito, eu vou ver o que é que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, porque o que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, certamente é o que Ele fala a mim, porque eu sou um discípulo dEle. Meu irmão, quero lhe incentivar, não importa o tempo que você seja cristão, e não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, podemos começar amanhã? Porque é necessário você saber o que o Senhor Jesus está mandando. É necessário para a sua própria vida. E deixa eu lhe falar por que é necessário. É para a segurança da sua vida. Tem a ver com obedecer e ser abençoado. Da bênção decorre a obediência. Da desobediência, obviamente, decorre a maldição. Ou a maldição produzirá, ou é uma produção, ou é um resultado, ou é um extrato de uma ofensa ao Senhor. Irmãos, os dias atuais precisam de homens e de mulheres que têm os seus dias marcados, as suas horas para ler as Escrituras, porque as Escrituras nos mostram quem é Jesus, e Jesus tem coisa a falar, e Jesus fala. Qualquer homem ou mulher que abrir as Escrituras ouvirá de Jesus. Mas se as Escrituras estiverem fechadas, muitas pessoas não ouvirão suas ordens e nunca saberão quais são as ordens que Jesus lhes deu. Me permitam, como servo, pastor dessa igreja, lhe deixar numa situação de compromisso. Faça um compromisso. Amanhã é segunda-feira. A gente pode começar a ler as Escrituras amanhã? Aqueles que, porventura, não leem? E deixa eu lhe falar outra coisa. A igreja nasceu com um coração quebrantado ao Senhor, com um coração dobrado diante do Senhor, com uma cerviz pertinho do limite máximo da quebradura. A igreja nasceu de cabeça baixa. A igreja nasceu em contrição. Então não há espaço para uma igreja orgulhosa. Então não há espaço para uma igreja senhora de si. Então não há espaço para uma igreja que descobriu o seu jeito de ser. Então não há espaço para uma igreja, e quando eu falo igreja é que nós somos igreja. É que nós somos os membros da igreja. Não há espaço para uma igreja que descobriu as suas próprias estratégias. Não há espaço para uma igreja que sabe o que fazer, porque a igreja só sabe o que fazer quando ela ouve o que Deus tem para ela. Meus irmãos, provavelmente, quem perdeu o time da leitura bíblica, já perdeu o time da oração antes disso. Acredite. Provavelmente, quem não ora, também não lê as Escrituras. E certamente, quem não lê as Escrituras, não ora. E eu ousadamente, eu defendo uma teoria muito própria. Quem não sabe orar, quando ora, ora errado. Quem não desenvolver uma cultura de oração, quem não conseguir desenvolver uma cultura a partir de um paradigma, como o Pai Nosso, como a oração dominical, quem não desenvolver uma prática, um gosto, uma vontade, um prazer, uma satisfação, um deleite, quem não desenvolver, quem não andar por este caminho, quando quer fazer, erra. E erra por desconhecer exatamente a experiência da oração. Quem muito ora, por exemplo, sabe que a oração não é um código de direito meu. Quem ora sempre sabe que a oração não é uma determinação que eu faço a Deus para Ele me atender.
Quem ora sempre sabe que é segundo a vontade dele que as coisas acontecem? Quem ora sempre se preocupa com o Senhor, a sua glória, a sua honra, a sua dignidade está intacta a partir da minha pessoa, Senhor. Quem ora sempre se preocupa com o que Deus quer. Quem não ora nunca, ou quem ora de vez em quando, por não saber como orar, normalmente ora por si, só por si, sempre por si, primeiro por si, antes por si, obrigatoriamente por si, condicionando todas as coisas possíveis para que Deus olhe, faça e cumpra o que Ele quer. É por isso que eu defendo a ideia. Quem não tem o hábito de orar, quando ora, ora mal. Então, quem não tem o hábito de orar, melhor não orar nunca, então. Quem não tem, não quer. Não quero essa agenda na minha vida. Não, eu não serei um homem de oração. Não, eu não serei um homem que lê a palavra. Eu quero ser um membro dessa igreja. Eu quero que o pastor me ensine como é que tem que ser, que os professores da escola dominical me ensinem como tem que ser. Eu quero que tanto a escritura seja explicada para mim só por eles e que a oração, que alguém ore por mim. Eu peço para alguém orar. Eu peço para o próprio pastor orar. Ou quando eu tiver em alguma dificuldade, daí eu vou falar com Deus. E eu arriscaria uma coisa que pode parecer extremamente antipática, mas me permita fazer. Quem vive assim, possivelmente Deus nem o ouvirá mesmo. Possivelmente. Porque no mínimo, alguém que nunca ora, quando vai orar, mostra todo o seu egoísmo. Porque uma das coisas que fazem alguém orar é justamente o reconhecimento de pecado, é justamente o entendimento da sua fragilidade, é justamente o entendimento da dependência, é justamente aquele homem que olha no espelho e sabe quem ele é, e o nada que ele é, e o erro que ele é, e as coisas erradas que ele faz com facilidade, e as pouquíssimas coisas boas que ele faz. E ele olha para essa pessoa e ele diz, essa pessoa precisa muito de Deus, e então ele ora. Estes homens, essa igreja, nasceu com um nível de consciência muito elevado. Primeiro, por conta da obediência, e depois por conta da dependência. 2000 anos se passaram. Respondamos ao Senhor. Façamos nossos votos, nossos compromissos. Eu gostaria de lhe convidar a pensar. Aqueles que não leem as Escrituras, que não estão lendo rigorosamente as Escrituras, que não têm uma agenda diária das Escrituras, eu gostaria de propor um compromisso com você. Vamos começar isso agora? Eu gostaria de incluir aqueles que não têm o hábito da oração, que só oram quando tem algum motivo especial. Você poderia começar a orar ao Senhor sem um motivo especial? Você conseguiria agendar lá no seu relógio, colocando lá no seu despertador, hora de orar, tempo de orar? Você conseguiria fazer isso? Você acreditaria em Deus dessa maneira, a ponto de abrir mão da sua agenda pesada, talvez, para naquele momento falar, talvez eu seja um pouco daquilo que o pastor é, porque quando eu estou falando do espelho aqui, sou eu mesmo. Mas talvez você seja um pouco como eu. Você conseguiria dizer, de hoje em diante, eu não vou dizer que é necessário orar, mas eu vou orar? Talvez a grande maioria lê as Escrituras e ora. Mas talvez haja alguém, um ou outro, dentro dessa igreja nessa noite, que nem lê as Escrituras e que nem ora. E muitos outros que verão essa exposição pelos canais nossos canais de mídia e que também há muito tempo não leem as Escrituras e não oram. Eu estou sugerindo um compromisso pessoal com o Senhor, no sentido de fortalecer o testemunho dessa igreja. Nós fortalecemos o testemunho da nossa igreja com oração, com leitura da palavra. Nós vamos cantar um hino agora. Eu gostaria que o irmão pensasse neste hino. É este hino aqui. 298.
O hino 298 vai mostrar que há um fundamento na igreja, e esse fundamento é Cristo. E Cristo é o seu poder, e Cristo é a sua voz. Cristo é a rocha que mantém essa igreja de pé. Então, o nosso relacionamento, ou ele é com Cristo, ou nós não estamos na igreja. Não na igreja dele. Vamos cantar? Fiquemos em pé e cantemos. E depois deste, eu ainda vou sugerir, eu pedi ao Lucas, são 2 hinos. É este que fala do fundamento da igreja e é o outro que fala da segurança que podemos ter quando dependemos verdadeiramente dele. Vamos cantar estes 2 hinos. A igreja, o fundamento, é Cristo Salvador. Em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, seguro e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Este edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de habitação. O que parece ser o fim pode ser o começo, meus irmãos. Vamos cantar a vitória de Jesus. É o 146? É o 146. Por favor. Vamos cantar o sustento de Jesus. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te veio o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca assim, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, eu nunca te deixarei.
porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei.